youtube.com/Teológica Vida. Você pode participar através do nosso chat ou, se preferir, pelo WhatsApp da Vida, que é o 12997472010. Boa tarde, pastor, tudo bem? Boa tarde, Marina. Boa tarde, Flávia. Boa tarde a todos os nossos ouvintes da Rádio Vida, todos os nossos alunos da Teológica Vida. Que a graça e a paz do nosso Deus, de nosso Salvador Jesus Cristo, esteja com todos vocês. É uma alegria nós estarmos aqui juntos e hoje para um programa mais que especial. Se eu falar só especial, não vai retratar a alegria e o privilégio desse momento. Hoje nós vamos ter uma programação muito especial aqui no Vida Teológica, falando sobre quem são os batistas independentes. Então, a ideia hoje é mostrar para você sobre a importância de pertencer a uma denominação, e hoje eu vou puxar um pouquinho da sardinha. Não costumo fazer isso, mas hoje eu vou puxar um pouquinho da sardinha porque amo ser batista independente e essa família que é uma família abençoada. E para dar, peso ao nosso programa, para dar relevos especiais a ele, hoje eu estou recebendo aqui amigos queridos e que também representam muito bem essa família batista independente. Mas antes de eu apresentar os nossos convidados que estão aqui, eu queria que você participasse conosco do programa. Mesmo hoje nós falando sobre quem são os batistas independentes, você pode mandar a sua pergunta para cá, pode mandar o seu testemunho, pode mandar o seu relato, e é muito importante a sua participação. Então eu queria que a Marina falasse como você pode entrar em contato conosco, mandar a sua pergunta. De repente você tem uma pergunta sobre o tema ou alguma outra pergunta pastoral também. Nós teremos a alegria em responder. Como é que o pessoal faz para entrar em contato conosco, Marina? Vem participar pelo youtube.com/Teológica Vida. Lá tem um chat, a gente está ao vivo. Você pode participar da live mandando as suas dúvidas, suas considerações, suas participações. E também, se você puder, vem pro nosso WhatsApp. O WhatsApp da Vida é o 12997472010. Se não der para assistir, acompanha e participa através do WhatsApp da Vida, tá certo? Importante a gente fazer esse programa juntos. Importante a sua participação. Você também compartilhe, você que está pelo YouTube, se inscreva no nosso canal. Ali no Teológica Vida você tem um acervo de mensagens, tem um acervo de estudos teológicos de exímios professores que passam por esse rádio toda a semana. Bom, quero apresentar aqui os meus amigos que estão conosco aqui, que vão abrilhantar a participação nesse programa, e é uma grande alegria, uma honra e um privilégio recebê-los. Primeiramente eu quero apresentar o nosso querido pastor Marcos Elias, que é o nosso pastor presidente da CIB, que é da Convenção das Igrejas Batistas Independentes, e um pastor sério, um homem de Deus e um amigo querido. Pastor Marcos Elias, paz do Senhor, seja bem-vindo ao nosso programa, pastor, uma alegria tê-lo conosco. A paz do Senhor, pastor Richard, obrigado pelo convite, e a todos que estão nos ouvindo também a nossa saudação, e é uma alegria poder participar desse programa. Amém, pastor, um privilégio tê-lo conosco. O pastor vai falar um pouquinho mais daqui a pouquinho sobre o que é ser um pastor batista independente, e também está conosco meu amigo querido pastor Marcelo Marques, pastor ali na nossa igreja em Vila Maria e também membro da nossa diretoria aqui do estado de São Paulo. Pastor Marcelo, seja bem-vindo. Paz do Senhor Jesus. A paz do Senhor. Estou muito feliz de estar aqui. Conheci hoje a Flávia, a Marina. Prazer estar com vocês. Esse programa maravilhoso. Sempre acho muito bonito o trabalho na rádio. Eu espero que esse tempo seja bom para todos. Já mando meu abraço aos irmãos da Vila Maria, meus amigos aí, minha esposa Adriana e a Juju, nos acompanhando aí. Não pode faltar, né, pastor? Senão não, depois... Família unida sempre. Senão depois dá problema. Tem que mandar um abraço para a pastora Adriana, para a Júlia, para todos os irmãos da Vila Maria. Também quero deixar um grande abraço aqui ao nosso querido pastor Cláudio Apolinário, que nos oportuniza estar aqui, nos dar essa oportunidade de fazer esse programa, de uma forma tão abençoada, com uma visão tão nobre. E hoje, meus irmãos, nós queremos falar sobre o que é ser um batista independente, para que você conheça um pouco da importância de se pertencer a uma denominação, uma denominação que tem uma confissão de fé, que tem uma tradição, para que a gente possa ser preservado de tantas
falsas doutrinas, de tantas heresias, de tantas situações complicadas que nós temos visto nos nossos dias de hoje. Então eu tenho aqui a alegria, né, de ser batista independente e também trazer para você aqui um pouco do que é essa história. Então, pastor Marcos Elias, meu amigo, eu vou fazer igual nos debates presidenciais, né? Mas sem as baixarias. Que são tão peculiares nesses horários, né? Que a gente vai trazer uma edificação. Eu vou perguntar para o pastor Marcos Elias e vou pedir para o pastor Marcelo comentar aqui um pouquinho sobre a resposta e também sobre o mesmo tema, tá bom? Então eu vou ser o mediador aqui. Pastor Marcos Elias, quem são os batistas independentes? Ótima pergunta. A nossa origem como batista independente, ela vem lá da Suécia. E a nossa história começa em 1912, com os imigrantes suecos que chegaram no interior do Rio Grande do Sul. E como existia uma tradição religiosa e evangélica, eles precisavam de um pastor para acompanhá-los. E aproximadamente de 800 a 1000 suecos chegaram no Brasil por 1908 e 10 por aí, e sentiram essa necessidade. E então escreveram uma carta solicitando aos pastores da Suécia que enviassem então um pastor para que pudesse cuidar da sua comunidade. Porque o que estava acontecendo naquele momento histórico? Eles não tinham nenhum acompanhamento espiritual e muitos suecos começaram a beber, a se embriagar e começaram a ter sérios problemas. Então eles sentiram essa necessidade, então pediram um pastor. E o primeiro pastor que foi enviado, ele ao chegar no Rio de Janeiro, ele contraiu febre amarela e faleceu. Eita, Jesus. Foi algo assim bem triste, bem traumático inclusive, né? Porque era toda aquela expectativa. E ele então faleceu, nem chegou ao Rio Grande do Sul. E isso ficou depois assim em stand-by, podemos assim dizer, até que um colono sueco enviou mais uma carta para a missão lá na Suécia, onde John Ogman, que era o líder responsável, então chegou essa carta e ele desafiou, ele era professor de um seminário teológico, ele desafiou um dos seus seminaristas, que era Erik Jansson, para vir para o Brasil. Erik Jansson tinha um desejo profundo de ser missionário na China. Ele se preparava para ir para a China. E então ele disse que não queria ir para o Brasil, que o seu chamado era para a China. E John Ogman então disse assim: então você pega essa carta, você leva consigo, dobra os teus joelhos e pergunta ao Senhor. E ele fez isso. E ele leu a carta, e ele se ajoelhou e orou. Então o Espírito Santo falou com ele que ele deveria vir para o Brasil. E na próxima aula, quando ele teve com John Ogman, John Ogman perguntou: alguém que quer para o Brasil? Erik Jansson levantou e disse: eu vou para o Brasil. Glória a Deus. E ele veio. Ele chegou em 1912 no Rio Grande do Sul e começou então a dar assistência à comunidade sueca, a fazer cultos e ajudar o povo lá. E podemos dizer que assim começou o nosso trabalho no Brasil em 1912. E depois se espalhou por todo o Brasil, mas essa é a nossa origem, né? Os batistas independentes têm a origem evangélica, que vieram da Igreja Batista da Suécia e que tem a sua doutrina teológica completamente embasada na palavra de Deus. E assim é a nossa história, a nossa raiz, que está até hoje nos seguindo, né? Como batistas independentes. Portanto, 110 anos de história só no nosso Brasil, só no nosso país, né? Os batistas independentes. Pastor Marcelo, queria que você fizesse algum comentário aqui sobre, né, quem são os batistas independentes. Eu só queria trazer mais uma informação que é importante, falando sobre John Ogman, que ele nasceu em 1845, 15 de novembro de 1845. E aí, com 19 anos, ele se converteu. 19 anos. E conta a nossa história que
o dia que ele foi batizado estava tão frio, que quebraram Se batizou no gelo, no né? gelo. Abriram o lugar ali. Esse era crente mesmo. Esse era crente. Hoje nós queremos água quente. Pois é. Congelado. E ele se tornou pastor com 23 anos. Então, 1800 e... eu anotei aqui 68, que é uma data importante, ele se tornou pastor. E aí ele veio com essa história que o pastor nos contou, do grande desafio. Então, esse homem foi instrumento de Deus para direcionar o missionário e atender esse clamor missionário, né, esse pedido de socorro, atravessa a Macedônia e ajuda-nos. Então, e Batista Independente é isso, né? Essa denominação, ela tomou forma, tomou corpo, e desde 1988, aqui no caso, nós tivemos as regionais, que elas foram para expandir ainda mais a convenção. Por exemplo, aqui em São Paulo nós temos a CIBESP, né? Convenção das Igrejas Batistas Independentes do Estado de São Paulo, que é ligada à CIB. E aí nós tomamos esse caminho de crescer. Assim nós somos Batistas Independentes. Ótimo, pastor. Então agora eu vou inverter aqui, pastor Marcos Elias. Eu vou inverter aqui, vou perguntar ao pastor Marcelo, e o pastor Marcos Elias pode fazer um comentário a respeito, né? A gente olha esse nome independente, né? E talvez alguém possa pensar, mas por que independente? É porque se dividiu de algum grupo? É um grupo autônomo? Por que Batista Independente, pastor Marcelo? Tá. Batista Independente não é um racha. Nós não somos racha de qualquer outra denominação ou de uma batista. Nós somos batista, a missão da Suécia, de Örebro, e aí o trabalho veio para cá. Os missionários, os pastores começaram a cuidar dos suecos aqui que estavam no Brasil, e num dado momento o trabalho foi expandindo, foi tomando corpo, foi tomando forma. Pastores brasileiros foram separados ao ministério, o trabalho foi tomando forma, e havia recurso que vinha da Suécia para manter o trabalho aqui. Tinha essa ligação financeira, tinha uma ligação de obreiros, né? Hoje ainda continuamos com contato com os irmãos da Suécia, estamos juntos, mas aí nós tivemos a autonomia no trabalho. Tanto é que se formou uma convenção e ela teve uma vida a partir desse dia. Então esse independente vem no sentido, como posso explicar? Quando nós decidimos sair da nossa casa e casamos, assim, e deixamos nossos pais, nós mantemos os laços, o vínculo com a família, mas temos uma vida própria, né? Nós temos um casamento, filhos, e assim a nossa denominação, Batista Independente. Ela não está mais subordinada à Suécia, na sua autonomia financeira, decisões. Nós temos uma vida própria, por isso somos Batista Independente. Esse nome Independente vem daí. Ótimo, pastor Marcelo, boa resposta. Eu queria que o pastor Marcos Elias comentasse alguma coisa sobre esse nome independente, né? Porque ao primeiro momento, talvez para quem não conheça, possa pensar, não, mas independente é porque é autônomo, é porque não é ligado à convenção, é porque se saiu de uma outra convenção. E o pastor Marcelo explicou aqui, mas queria que o pastor Marcos Elias, de repente, fizesse algum comentário a respeito. Contribuindo com a explicação do pastor Marcelo, eu gostaria de acrescentar a origem deste nome independente. Na Suécia, as igrejas batistas eram chamadas igrejas batistas livres. Até porque havia a religião oficial na Suécia, que eram os luteranos. Sim. Então, outras denominações como batistas, até Assembleias de Deus, né? Eram igrejas livres. Igrejas livres. Então, não estavam atreladas ao governo, era uma igreja, né? Ao Estado, né? Então, tinha esse sobrenome, podemos dizer, igrejas livres. E quando chegou no Brasil, esse termo livre não caiu bem. Como é que vai dizer? Igreja Batista Livre. Aí pro brasileiro é livre de tudo, né? Brasileiro é brasileiro, né? Pra fazer tudo. Eu vou pra essa igreja, é livre. Né? Livre, igreja Batista liberal. Free, é livre, né? Então, os nossos líderes antigos acharam por bem, por uma questão idiomática, né? De mudar para livre para independente. Aí veio esse nome independente para substituir o nome livre das igrejas da Suécia, né? E outra coisa importante que esse nome independente carrega, e aí o pastor Marcelo explicou, essa independência significa uma verdadeira autonomia da igreja local.
E isso, pastores e ouvintes, é muito importante. A igreja local tem a sua autonomia, principalmente espiritual. Nos batistas dependentes não há um bispo, não há um apóstolo, não há um líder maior que tenha a ingerência sobre a igreja local. Eu sou presidente da denominação, mas eu estou subordinado a estatutos dos quais me dizem que eu só vou numa igreja se eu for convidado para ir, ou pelo pastor ou pela igreja. Eu, como presidente, não posso chegar na igreja do pastor Marcelo e dar ordem e mandar, porque o batista independente tem essa concepção de respeito às decisões da igreja local. E isso é bíblico, porque entendemos pela palavra do Senhor que a igreja local, ela tem a direção do Espírito Santo de Deus. E quando essa igreja com seu pastor ora e busca a direção do Espírito Santo de Deus, essas decisões são respeitadas por nossa denominação. Então o nome independente carrega este contexto histórico, mas também esse contexto teológico, em que a igreja local tem a direção do Espírito Santo, e no Espírito Santo de Deus ela caminha sendo direcionada e com a liberdade de tomar as suas decisões. Perfeito, pastor Marcos Elias, perfeito. Eu acho que a resposta do pastor Marcos Elias já contribui para a próxima pergunta que eu queria fazer aqui, porque o pastor Marcos Elias falou sobre a questão de uma igreja batista independente ser autônoma na sua administração, nas suas decisões, né, na sua conduta espiritual. Isso é uma característica batista independente, é uma característica muito positiva, que eu admiro, respeito e creio que realmente é a que mais se aproxima do texto sagrado, pastor. Mas, pensando ainda nessa questão, quais são as características marcantes de um batista independente? Sei que são muitas, mas se o pastor pudesse citar algumas, se o pastor Marcelo também pensar em algumas aqui. Eu destacaria que os batistas independentes, eles são democráticos. Por que democráticos? Porque as decisões que a igreja toma de uma forma democrática, ou seja, é levado um determinado assunto para a igreja reunida em assembleia e os membros desta igreja votam, eles participam, eles discutem o assunto livremente e quando há uma divisão no sentido de um grupo defender um assunto e outro, isso é decidido em votação. E a maioria que vence, toda a igreja fecha com esse grupo independente que se perdeu no seu voto, né? As decisões de uma igreja batista independente são tomadas de uma forma democrática. Evidentemente que isso, até chegar à assembleia, é discutido numa diretoria, com o pastor. Isso se coloca em oração, a assembleia é preparada para participar, né? E decidir. Então, sempre numa Assembleia Batista Independente, numa reunião administrativa, é feita essas decisões com a maioria. Então, o povo batista independente, ele tem no seu DNA essa forma de ser democrata. Isso é importante também nós destacarmos, né? Porque o sistema de governo, né, pastores, não é alguém mandando ou tendo uma ingerência, mas é o povo participando. Eu acho isso lindo. É bem verdade que isso muitas vezes nos traz problemas. Eu não posso tapar o sol com a peneira. Sim. Eu tenho que ser sincero para vocês. Sim, dá problema, sim, dá muitos problemas. Mas a democracia é, de todos os regimes, né, o melhor para que a gente busque soluções. E Deus nos dá maturidade para a gente, como liderança, saber orientar o povo e na oração e na direção do Senhor, fazer que a igreja caminhe unida num propósito. Isso é muito interessante e é muito fascinante também. Ótimo, pastor. Como o pastor falou, isso pode até trazer alguns tipos de complicação, mas ainda é o modelo de governo, o modelo de decisão mais democrático e o mais que se aproxima do Novo Testamento também, né? Porque Atos dos Apóstolos diz, pareceu bem ao Espírito Santo e a nós. E a nós. Isso. É dentro disso que as igrejas batistas procuram essa direção, né? Buscam a direção do Espírito Santo, mas levam isso para que os irmãos possam participar. Ótimo. Pastor Marcelo, quer comentar alguma coisa? Com certeza. Há um tempo eu estive, no começo da minha fé, eu entreguei minha vida para Jesus em casa. E aí eu fui para a Igreja Batista. De lá eu fui para uma outra denominação, fiquei uns 4 anos.
E lá só que a forma de governo era outra. A forma de governo batista é congregacional. E é o que eu estava episcopal. E O bispo manda e você obedece. é isso. Só que aí nós gostávamos muito do pastor. Gostávamos demais daquele pastor. E um dia, chegando lá, cadê o pastor? O pastor foi embora. Como o pastor foi embora? Não, o pastor não pode ir embora. Eu falei, não, mas aqui é assim. O pastor, eles decidem um dia, tira o pastor e acabou. Isso não acontece no nosso meio. Quem decide isto é a igreja. Então o pastor, ele vai estar naquela igreja enquanto bem servir. Eu estou em Vila Maria com a congregação já há 20 anos. 20 anos com a igreja. Então eu conheço as ovelhas. Já sei da história das ovelhas. E isso é importante para o andamento do trabalho. Você conhece o povo, sabe o nome de todos, sabe onde todos moram, conhece a vida, os detalhes da vida. E o pastorear tem isto. Não pode ser só, chegou, quem é você? Tem que conhecer. Essa condição que nós temos como batista é maravilhoso. Essa primeira parte é muito importante. E na questão que o pastor colocou, que há decisões que são difíceis às vezes, mas é o melhor a se fazer, porque o povo tem a palavra. Então, é muito importante, e eu gosto de estar no meio batista por causa destas questões que nos ajuda muito assim. E tem história, né? Eu tenho uma história para contar. Eu tenho pessoas lá na igreja que eu apresentei, fiz casamento, aí daqui a pouco vem os filhos, apresentei os filhos, batizei. Então, estou totalmente ligado com aquela família, sei muito bem. Quando alguém não está bem, só de bater o olho você já sabe. Então, essa parte é extraordinária. Ótimo, ótimo. Vocês enfatizaram um lado que eu acho admirável, né, na nossa denominação. Quanto tempo pastor tem de batista independente, pastor Marcos? Eu praticamente nasci no lar cristão, meus pais já eram da igreja, né? Eu estou com 58 anos, posso dizer que 58 anos sou batista independente. Uau! O jovem, então, tem toda a história dentro desse berço, né? Sim. Dentro dessa família, né? Pastor Marcelo, quantos anos? 35 anos servindo ao Senhor, 22 de pastor, 27 casado. Estou aí com uns 35 anos aí convertido, e na denominação, praticamente o tempo de casado, 29 anos. 27 anos de casado, tinha 2 anos, isso mesmo. 29 anos aí, junto à convenção, e daí só pra glória. E você, pastor Rich, quanto tempo? Eu sou mais jovem, né? Mais jovem, né? De batista independente, tenho aproximadamente 10 anos, vou completar 10 anos de batista independente nesse ano. Mas por que eu fiz essa pergunta para vocês? Porque eu acredito que uma das características marcantes é essa que o pastor Marcelo disse. É uma família para se pertencer, né? Uhum. Uma das questões que pega muito nas igrejas independentes, assim, que autônomas, né? Que elas não são ligadas a uma convenção, uma denominação, a uma história, é porque as pessoas são muito rotativas, inclusive os pastores. E aí não se cria essas histórias, esses vínculos, assim, como o pastor Marcelo trouxe, né? Como o pastor Marcos também trouxe, 58 anos, né? Desde o nascimento, né? E hoje o pastor é presidente dessa instituição. O pastor Marcelo casou nessa instituição e também agora hoje tem a sua filha, né? Que serve ao Senhor. Isso, né? a Juju. A Júlia, que hoje lidera a nossa Mobiesp aqui no estado de São Paulo, nossa mocidade do estado de São Paulo. E a gente tem essas histórias, né? De poder ter visto alguém nascer, batizar essa pessoa, participar do casamento dela, ver essa pessoa tendo seus filhos e a gente tendo essa alegria de apresentar os filhos. E isso é uma característica marcante que realmente me fez se apaixonar pelos batistas independentes, essa longevidade, né? Pastor Richard, uma coisa que eu gosto de frisar é história. Não só... Eu digo às pessoas que chegam na igreja, gente, faça parte de uma história. Olha, eu nasci aqui, me converti aqui, batizei aqui, cresci aqui, desenvolvi um ministério aqui. E quando olha para a denominação, não é algo que apareceu do nada. Tem toda uma história linda, teve de momentos difíceis, mas o Senhor sustentou até hoje. Então, tem raízes, nós né? precisamos ter raízes, porque hoje o mundo anda tão líquido, tudo é rapidinho, e nós precisamos ter uma história. Eu faço parte de uma igreja que tem história.
Parece que não é importante? É importante. As famílias têm perdido valor, as pessoas não querem saber mais quem foram os avós, o que os avós fizeram, os bisavós fizeram para que eles pudessem estar ali hoje. Nós precisamos retomar isso. E quando se fala em igreja, fala assim, olha, todas as famílias que estão aqui, elas contaram uma história. Você senta ali, você vê as pessoas contando as suas histórias. Isso é muito bonito. Nós vamos falar daqui a pouquinho, sobre a importância, né, de você pertencer a uma denominação, a uma igreja histórica, falar mais um pouquinho sobre isso, mas depois do intervalo. Nós vamos para um rápido intervalo, não sai daí. E depois nós vamos também responder as suas perguntas. Tenho certeza que está sendo muito abençoado com essa programação de hoje. Amém. Daqui a pouco você aprende mais no Vida Teológica. No Vida Teológica. Neste domingo às 10 da manhã, teremos um encontro com o Pai na Bíblica Vida em São José dos Campos. Abra o seu coração e aceite o nosso convite para uma manhã de renovo. E creia que uma única palavra pode mudar toda a sua história. Anote o endereço: Rua Palmares 400, Parque Industrial São José dos Campos, às 10 da manhã. Culto de celebração na Bíblica Vida. Sua família vivendo biblicamente. Facebook.com/Eu Tô Na Vida. É só curtir e compartilhar. Toda obra feita com excelência tem algo em comum: uma equipe comprometida e de confiança. A Aba Construtora Incorporadora é especializada na construção, ampliação e reforma de igrejas. A Aba cuida de tudo, do começo ao fim, desde o projeto até a entrega com acústica, fachada e o que mais você sonhar. E na Aba o atendimento é personalizado e com bom preço de mercado. E a entrega é pontual. Peça agora um orçamento gratuito pelo WhatsApp 11 993 27 56 74. Aba Construtora Incorporadora, construindo igrejas, edificando o reino. Música boa, Toca na vida! É 22, é 22. O amigão Paulo Lopes. Olá, eu sou o radialista Paulo Lopes e hoje eu tenho certeza que é possível fazer a boa política assim como se faz na gestão eficiente do governo Bolsonaro. Conto com seu voto para deputado estadual. Vem comigo, 22047. Peço a vocês que votem nos candidatos da nossa coligação. não muda de sintonia. Vida FM. Produtos de qualidade com os melhores preços você encontra no Hortifruti Oriente. Lá você encontra uma grande variedade de verduras, legumes e frutas fresquinhas esperando por você. E mais, o Hortifruti Oriente tem um supermercado completo com açougue e padaria. E ainda temos um serviço de delivery e retirada. 12 97405 1532. Consulte condições. Hortifruti Oriente. Tem tudo o que você procura em um só lugar. Avenida Tóquio 583, Jardim Oriente, São José dos Campos. Vida! Tá todo mundo ouvindo! Vida. Tudo de bom! Eu sempre procurei dar bons exemplos para os meus filhos e netos. É por isso que, mesmo com mais de 70 anos de idade e não sendo mais obrigada a votar, eu continuo indo às urnas. Porque eu quero que a minha neta entenda a importância do voto. Quem vota com ou depois dos 70 anos de idade é mais que uma eleitora, um eleitor. É um exemplo de cidadania. Seja você o maior exemplo. A democracia agradece. Justiça Eleitoral. Há 90 anos pela democracia. Sintoniza aí! É tudo de bom! Ei, tá sabendo que a galera da Bíblica Vida se encontra todo sábado? Vem pra Nave, todo sábado às 2 da tarde, aqui nos 96,5 e no youtube.com/Bíblica Vida Oficial. Faltando 1 minuto para 1h da tarde, nós já estamos de volta. Aumenta o som, vem acompanhar a aula do Vida Teológica. Muito mais vida, muito mais bíblica. A vida voltou com Vida Teológica. Estamos de volta e o nosso convite é que você que chegou agora no nosso segundo bloco acompanhe pelo YouTube. Estamos ao vivo no youtube.com/Teológica Vida. Hoje um programa pra lá de especial. Estamos com convidados, não é, pastor? A sala tá cheia.
Estamos aqui com convidados mais que especiais, amigos queridos do coração e que representam tão bem a nossa família Batista Independente. Pastor Marcos Elias, Pastor Marcelo Marques e a todos que nos acompanham aí dessa grande família espalhada pelo Brasil e pelo mundo. Falando em sala cheia, nossa sala de aula tá bombando. Com a gente aqui acompanhando a nossa aula de hoje, Léo da Silva, Adriana Marques, Denise Coelho, Ivanete de Caçapava, Josival Andrade, Penha Aparecida, Flávio Ribeiro Sojo, a Tânia Leico, Márcia Aparecida Dourado Barbosa, o pastor Moisés Lopes, Vânia Duares de Freitas e Luiz Fernando da cidade de São José dos Campos. E tem considerações. Queria agradecer a participação de todos que estão mandando mensagem, todos aqueles também que estão na audiência aí do rádio, e deixar um abraço especial ao nosso querido pastor Moisés Lopes, a irmã Vânia, que são... o pastor Moisés é presidente da nossa convenção aqui no estado de São Paulo, e um abraço pro meu amigo pastor Moisés, sua esposa Vânia, também a pastora Adriana, né, esposa do pastor Marcelo Marques, parte da nossa diretoria aqui da Ordem. E você que está nos acompanhando no YouTube, faz um favor pra gente, dá um like aí no seu, na nossa transmissão. E também se inscreva no nosso canal se você ainda não é inscrito. Marina, vamos ler essas considerações? Vamos, tem muitas. Vou começar com Eli do Prado Rodrigues, está desejando uma ótima tarde a todos, na paz do Senhor. Passando para desejar um excelente dia e um ótimo programa. Que Deus ilumine os caminhos de todos vocês, pastores, e chuvas de bênçãos na vida de todos vocês. Amém, Eli. Tem também mensagem do Rio Grande do Sul, pastor Tiago de Camaquã. Tá mandando um grande abraço da Igreja Batista Betel de Camaquã, do Rio Grande do Sul. E também ao nosso querido pastor Marcos Elias. Que Deus abençoe todos vocês. Lembra do Tiago, pastor? Lembro do Tiago, sim. Trabalhei com ele. Servo de Deus, faz um lindo trabalho lá no Rio Grande do Sul. Igreja abençoada ali na nossa Igreja Betel, ali no Rio Grande do Sul, onde o pastor foi pastor, né, por muitos anos, né? Bom demais. E seguindo tem a Jéssica Sena, tá dizendo assim: a nossa história é linda, orgulho de pertencer a essa convenção. Amém, é verdade, Jéssica. Na sequência tem a Célia Matias dizendo: paz a todos, é muito bom aprender mais sobre a nossa denominação. Muitos batistas aqui com a gente hoje, por que será, né? Por que será? Jamierson Oliveira dizendo: uma linda igreja, uma linda história, parabéns, IBI. Tem mensagem da Tatiana Benedito Reis também, dizendo que vocês são exemplos de servos. Pastor Richard, o Senhor ficará para sempre na Atos. Assim fará o casamento dos meus filhos, que o Senhor batizou, e em nome de Jesus irá batizar o meu esposo. Amém, Tatiana. Vânia Duares de Freitas está dizendo assim: eu gosto de histórias tanto de famílias como das igrejas protestantes. Muito bem, tá chegando perguntas também. Deixar um abraço aqui a todos os nossos irmãos que participaram, muitos membros ali da nossa Igreja Batista Atos 29, a Jéssica, a Célia, a irmã Tati, né, e todos os queridos que nos acompanham aqui no programa Vida Teológica. E vamos à pergunta, né? Vamos perguntar aqui para os nossos pastores que estão conosco. Vamos lá, a pergunta é do Josival Ribeiro e ele diz assim: os missionários americanos não chegaram antes no Brasil? Quais as principais diferenças da Convenção Batista Brasileira e a Convenção Batista Independente? Para quem vai essa pergunta, pastor Richard? Vamos direcionar aqui lá para o nosso querido pastor Marcelo Marques, vai responder. Se o pastor Marcos Elias quiser comentar alguma coisa também. Muito bem. É uma pergunta comum, as pessoas... Todo batista é batista, deixar bem claro isto, tá? Não é que existe a Aliança Mundial Batista, que se reúne a Batista Brasileira, a Batista Nacional, a Batista Independente, todas as batistas. E aí se torna a Aliança Mundial, tá? Mas a convenção é diferente. Existe a Convenção Batista Brasileira, que é a missão realmente americana. Ela veio alguns anos antes da Batista Independente, né? Nós chegamos aqui em 1912, eles chegaram antes dos 1900, 1800, me foge a data, mas eles chegaram um pouco antes, tá bom. Mas qual que é a diferença aqui? Questão estrutural, igual. Eles são por congraçamento, as igrejas são ligadas umas às outras, eles têm uma convenção, também nós temos, eles têm uma diretoria, nós temos também, a forma de governo é a mesma. O que vai diferenciar ali é a questão do Espírito Santo, a manifestação do Espírito Santo. Nós cremos nos dons
no sentido de que a continuidade de dons, profecias, os dons manifestacionais. A Batista brasileira ela se reserva a isto e nós também entendemos perfeitamente. Basicamente, essa é a grande diferença aí. Então, se falar em batismo do Espírito Santo, nós acreditamos que Deus opera e faz e continua batizando de maneira firme, as coisas estão acontecendo, as pessoas podem ver a manifestação do Espírito Santo. Então, nós somos considerados avivalistas. Essa é a principal diferença que eu posso apontar aqui. Perfeito, perfeito. Então, por isso que se divide, né, popularmente ou vulgarmente, né, dizendo assim, batista tradicional e batista renovada, né? Mas é uma batista cessacionista teologicamente, uma batista continuista, né, que acredita na continuidade dos dons do Espírito Santo para os dias de hoje. Nós falamos antes do intervalo sobre algumas características, né, marcantes de um batista independente. Os pastores falaram aqui sobre a questão democrática, eu aqui falei sobre a questão da longevidade, né, da história, acho que é um fator que realmente queima o meu coração, mas tem outro fator que é muito marcante, muito característico na nossa denominação, Pastor Marcos Elias, que é a questão missionária, né? Questão missionária que está no nosso DNA, que está em tudo que nós propomos. Eu queria que o pastor falasse um pouco dessa característica tão marcante e tão presente, né, em nós batistas independentes. Eu diria talvez que essa seja a principal característica das igrejas batistas independentes. A obra missionária. Até porque nós somos frutos de uma obra missionária. A Suécia investiu no Brasil, investiu muito financeiramente, com envio de missionários. E então, os batistas independentes são frutos da obra missionária. E isso nós aprendemos, como você bem disse, pastor, isso está no nosso DNA, que é fazer missões. E essas missões significam não apenas aqui no Brasil, através das convenções regionais, em abrir novos trabalhos, novas igrejas, mas também para o exterior. Os batistas independentes têm trabalho no exterior, aqui na América do Sul e também na Europa. Temos em Israel, no Japão, na Índia. Ou seja, as igrejas, é importante explicar isso, porque uma convenção e uma denominação. Simples, aquilo que uma igreja não pode fazer por N motivos, as igrejas unidas podem então fazer. Então nós somos uma denominação porque cada igreja pode contribuir financeiramente para que esses recursos sejam investidos na obra missionária, tanto no Brasil como no exterior. E então o nosso DNA missionário nos faz ser esta realidade, cumprindo o ID de Jesus. Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. E os batistas independentes investem muito na obra missionária, com os missionários em vários países, abrindo igrejas. E não apenas isso, nós também temos um componente social muito grande. Nós temos a FEPAS, que trabalha na área social no Brasil e que também faz um trabalho tão lindo. Ou seja, é uma grande família que procura trazer o evangelho completo, que cuida do corpo e da alma e do espírito. E isso tem nos ajudado a levar a palavra do Senhor, a transmitir o amor de Jesus, e nós temos procurado fazer esta obra na dependência do Espírito Santo de Deus. Perfeito, pastor Marcos Elias, perfeito. Missões realmente é o propósito de sermos batistas independentes. Pastor Marcelo quer comentar alguma coisa sobre a obra missionária? O pastor também foi missionário, né? Eu fiquei 2 anos reserva indígena, Jaguapiru, Dourados, Mato Grosso do Sul. Abri mão do trabalho secular, eu e minha família e a Juju, minha esposa Adriana, fomos parar dentro de uma reserva indígena, 10 mil índios. E ali conhecemos o cacique, e foi um tempo muito bom. Foi 2 anos assim. E assim, a convenção ela tem esse desenho, esse coração missionário. E uma coisa que eu gostaria de destacar aqui dentro dessa estrutura batista, as pessoas perguntam, tem alguma coisa no seu nome, pastor? Nada. Tudo é no nome da igreja. Sim. Nós temos que deixar bem claro que
todo pastor batista, ele tem ali uma boa parte de sustento da igreja, mas nada é no nome do pastor. Terreno, prédio, tudo está no nome da igreja. A igreja tem um CNPJ, ela tem essa vida própria, dá essa beleza à nossa igreja, às igrejas da nossa denominação. Por quê? Porque você vê que todos estão voltados à expansão do reino. Então, o trabalho missionário, ele toma força, porque ninguém está lutando para, eu preciso ter aqui mais e tal. Não, na verdade, nós queremos que a obra avance. E aí o pastor colocou muito bem, e nós temos campo missionário fora do país e aqui também, porque o coração nosso está em missões. Perfeito, pastor Marcelo. Antes de nós partirmos para nossa próxima pergunta aqui para vocês, eu queria que a Marina fizesse aqui as considerações, lesse as considerações, e quem está conosco, está chegando muita gente, muitas participações aqui. Eu queria mencionar todos os nossos ouvintes que estão mandando mensagem para cá. Tá chegando muita gente. Júlia Marques, Vanessa, tem o Joaquim Ramos, Roberto Leone, Regina Amaral, Romildo Rodrigues de Lagoinha. E a turma tá comentando, viu? Joaquim Ramos diz assim: como é bom fazer parte deste ministério. O Sérgio Ribeiro tá dizendo assim, ó: IBF, Jardim Novo Horizonte, Sorocaba, São Paulo, online. Jussara Seabra, muito linda a nossa história. Obrigado, Sérgio, pelo comentário. Lídia também passando aqui, dizendo graça e paz, que bênção, a nossa história é linda. Sérgio José Oliveira, irmão, tá dizendo: a paz do Senhor Jesus Cristo, Congregação Batista Nacional da cidade de Ipaba, Minas Gerais. Olha só que legal. Jamilton Santos dizendo graça e paz, pastor Marcelo Marques, Marcos Elias e Richard Godoy. A Júlia tá dizendo assim: uma das características mais lindas que eu mais amo da nossa convenção é esse coração missionário. E tem perguntas chegando, viu? Vamos lá, vamos para as perguntas então, Marina. A primeira agora é da Tânia Leico. Ela diz assim: como eu sou assembleiana, Ministério de Madureira, eu aprendi a conhecer vocês através do cantor Luiz de Carvalho. É verdade que a Assembleia de Deus veio através da Batista? É verdade ou não é? Tem até um, né? Quem veio de quem? Algum de os senhores quer responder a pergunta para que eu posso começar e o Marcelo pode continuar. Boa. Essa pergunta dessa jovem é extremamente importante e interessante. Por quê? E nós temos que ser fiéis à verdade histórica. Tanto nós batistas como os Assembleia, nós viemos da Suécia. Sim. Os dois missionários que começaram o trabalho da Assembleia de Deus vieram da Suécia, praticamente do mesmo lugar. Só que eles ficaram mais no norte do Brasil, enquanto o nosso trabalho batista foi no sul. Mas a origem deles era da Suécia, por isso que tem essa identificação, né? E como a história fala, eram muito mais avivados, muito mais pentecostais, podemos assim dizer. E o Marcelo tocou num ponto muito importante no início. Joe Ongeman era um pastor também avivado, mas ele era muito mais carismático no sentido de ter uma dosagem melhor na ação do Espírito Santo. E isso é interessante porque isso tem levado os batistas independentes, né, numa linha mais moderada. Nós cremos no poder de Deus, nós cremos na ação do Espírito Santo, nós cremos no poder do Senhor, mas nós, pela palavra e pela nossa história, nós temos essa linha mais carismática, essa linha mais moderada, enquanto alguns irmãos pentecostais são mais, assim, pode dizer, mais avivados, mais fervorosos, né? E nada nem ruim nem bom nesse sentido, mas uma característica de ser, a nossa característica é muito interessante nesse aspecto, mas a origem foi exatamente do mesmo país, por isso essa pergunta. Pastor Marcelo, quer comentar alguma coisa? Eu só deixar aqui registrado que como é importante a história. Uhum. Quando a gente não tem história, ficamos totalmente perdidos, né? Quando as pessoas olham para nós, falam: poxa, a pergunta que vem, né? Mas vocês não acreditam no Espírito Santo? Eu falo: sim, acreditamos. Então vocês são renovados? Não, nós já nascemos assim. Aí eu explico essa questão do batismo do Espírito Santo, da ação do Espírito Santo, aí as pessoas compreendem. Isso é importante que o ouvinte entenda. Nós cremos na ação do Espírito Santo de maneira assim, moderada, até bonito isto, e cremos que o Senhor pode transformar as pessoas. Então isso fica bem registrado aqui. Perfeito, perfeito. Respostas excelentes. Então veja que
tanto os assembleanos quanto os batistas independentes vêm da mesma região da Suécia, né? Estudaram, os missionários estudaram no mesmo seminário, né? Tem a mesma origem, só como o pastor explicou, eles foram mais ao norte e os batistas independentes mais ao sul, mas temos a mesma origem. Tem mais pergunta aí, Marina? Vânia Durães de Freitas dizendo assim: desculpa, viu, pastor, se eu errar aqui a pronúncia, que eu não conheço esse termo. A família Bagby, é assim que se fala? Acredito que sim, é um nome americano, né? A família Bagby ou Bagby pertencia a qual linha dos batistas? Eu vou responder essa pergunta porque ela não tem tanto a ver com a nossa história, né? A família Bagby, que era o pastor William lá, era norte-americano, que foi quem fundou a primeira igreja batista brasileira, né? No estado do Rio de Janeiro. Então, ele era da Convenção Batista Americana, o que se tornou aqui no Brasil a Batista Brasileira. Não tem essa conexão com a Batista Independente. E só uma pincelada aqui para responder a pergunta do Roberto Leone da Silva. Pastores, falem mais sobre os anabatistas. É um nome parecido, né? Qual a diferença do batista para anabatista? Alguns dos pastores querem comentar? A palavra anabatista é o prefixo re, quer dizer, rebatizador. Então, todas as pessoas, todo mundo nascia e era batizado. Era assim. E aí aparece um homem e ele diz assim: não. Precisa ser batizado quando tem consciência do certo e errado. A exemplo de Jesus, que foi batizado aos 30 anos. Então, houve um movimento, né, de batizar todo mundo. Ó, todo mundo tem que ser batizado aí, porque... E aí, esse movimento recebeu o nome de anabatistas. Muito bem, tá respondido aí. Com a gente também tem a Conceição Gold Faria e o Eduardo Barbosa. E seguimos com a nossa aula. Perfeito. Eu queria que os pastores... O tempo passa muito rápido, né, gente? A gente já tá chegando aqui já pra reta final aqui, mas eu queria só que os pastores tocassem num ponto e depois pudessem também falar um pouquinho do trabalho que vem desenvolvendo, o trabalho da CIB, o trabalho local de vocês e como o pessoal pode conhecê-los, se aproximar da nossa denominação ou dos pastores e do trabalho local que os pastores têm desenvolvido. Mas eu queria que vocês falassem aqui um pouquinho sobre a importância hoje de se pertencer a uma denominação, né? Hoje surgem muitas igrejas, surgem muitas denominações diferentes, que nós não sabemos muitas vezes a história, de onde vem, qual é o propósito. E nesse mundo fluido, né, como o pastor Marcelo disse, por que vocês julgam ser importante pertencer a uma denominação, já que nós temos essa boa experiência, pastor Marcelo? História, já foi bem frisado aqui, linha teológica. Nós não mudamos a nossa linha teológica, ela é a mesma, 110 anos ali. O mesmo fundamento, a mesma palavra, os mesmos conceitos dentro da palavra do Senhor. Nossa regra de fé é a palavra. Então, o fato de você pertencer a uma igreja batista, e no caso nosso, batista independente, você terá conhecimento teológico, base teológica, que dá fundamento à fé, né, mostrando o caminho, a palavra. Então, há lugares que, nós temos uma igreja, cada igreja segue o que entende, mas qual que é a base, qual o fundamento? Há lugares aí que Jesus não é nem citado hoje. E então falta esse fundamento, precisamos ter fundamento. E nós seguimos um fundamento que é a palavra do Senhor, Jesus Cristo é o nosso fundamento. Perfeito, pastor Marcelo. Então o pastor não vai chegar lá no domingo à noite e falar assim: não, agora a nossa doutrina é essa. Porque ele tem toda uma base doutrinária que a denominação segue, que o pastor precisa seguir. Então eu queria que o pastor Marcos Elias comentasse isso, mas eu quero emendar uma outra pergunta. Como é que se torna um pastor batista independente? Porque também hoje pastor parece máquina de xerox, né? O pessoal vai lá, faz um seminário um final de semana, bota a mão na cabeça do homem, e se torna pastor, né? Então, pastor comentando a importância de participar de uma denominação e também como é que se torna um pastor batista independente. É só enfatizando o que o pastor Marcelo falou, e ele falou muito bem sobre a questão de uma linha teológica, doutrinária bíblica, na qual Jesus é o centro.
Glória a Deus. Nós somos cristocêntricos. Jesus é o centro da nossa mensagem, da nossa pregação e da nossa vida. Quando você entrar numa igreja batista independente, você vai ouvir a palavra de Deus centralizada no Senhor Jesus, que é o nosso único Senhor e Salvador. E isso é a tônica das nossas igrejas. Glória a Deus. Nós também temos os nossos seminários teológicos em todo o Brasil. E esses seminários, então, são encarregados de formar os nossos pastores, os nossos futuros pastores e pastoras, inclusive. Nós temos pastoras também, ordenadas ao Ministério da Palavra. E os nossos seminários teológicos têm essa missão de ensinar na palavra do Senhor, com pastores e pastoras experientes que ajudam a agregar conhecimento para que o pastor batista independente seja muito bem preparado na palavra de Deus. Uma coisa que está faltando muito hoje nos nossos púlpitos, de uma forma geral nas igrejas, é que se traga a mensagem da palavra do Senhor centralizada em Jesus, o Filho de Deus. Você fala em tantas coisas, se distorce em tanto a palavra do Senhor, e nós temos essa responsabilidade de pautar a nossa vida e a nossa mensagem em Jesus. E se você entrar numa igreja batista independente, você vai ouvir sobre a palavra de Deus e sobre Jesus, e isso é tudo que nós precisamos. Perfeito, pastor Marcos Elias. Se eu pudesse, eu aplaudiria aqui a sua fala, porque realmente ela é muito importante, principalmente para a audiência enorme que nós temos no rádio, essa questão da cristocentricidade, a palavra de Deus focada na pessoa de Jesus, que é uma característica muito marcante do pastor e também das nossas igrejas batistas independentes. Então, para a gente caminhar aqui para o nosso fechamento, pastor Marcelo, pastor Marcos Elias, eu vou começar agora com o pastor Marcelo, e eu queria que o pastor Marcelo deixasse aqui uma mensagem breve, né, para todas as pessoas que estão nos ouvindo, e falasse um pouco do seu contato, do trabalho, como é que as pessoas podem conhecer o pastor. Vou fazer inverso. Tá ótimo. Bom, estamos ali na Vila Maria, aqui na zona norte da capital de São Paulo, na rua Paz Barreto 145. Temos cultos às terças às 20 horas e domingo à noite às 18h30. Escola Bíblica às 9h30 da manhã. E o início de um trabalho nos lares. Se você quiser estar conosco, vai ser uma alegria, porque é um ambiente família, onde todo mundo conhece todo mundo. Você está procurando uma igreja para servir ao Senhor nesse tempo de tantas notícias, dificuldades, é um lugar que você vai se sentir bem, porque o Senhor está ali. E eu quero deixar um texto no Salmo 23. O Senhor meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guias-me mansamente às águas tranquilas, refrigera a minha alma. O meu desejo nesta manhã e início de tarde é que o Senhor leve você a pastos verdejantes e às águas tranquilas e refrigere a sua alma. Se você está passando por uma dificuldade na sua família, na sua casa, o Senhor, esse bom pastor, pode pegá-lo em seus braços e levá-lo a este lugar de pastos verdejantes e águas tranquilas e refrigerar a sua vida na presença dele. Permita-se levar a sua casa ao Senhor. Busque a presença do Senhor. O Espírito Santo sempre está conosco e ele vai te ajudar nisso, tá bom? Glória a Deus. Pastor Marcelo, gratidão por tê-lo aqui conosco. Eu que agradeço. Que nós estejamos mais vezes aqui reunidos e eu tenho certeza que vai ser uma grande bênção. Mesma questão, pastor Marcos Elias, eu quero agradecer de coração. Quero pedir que o pastor deixe aí os seus contatos e como o pessoal faz para conhecer o trabalho do pastor. Muito obrigado, pastor Rich, pelo convite. Foi um prazer muito grande participar desse programa. Alegria muito grande no meu coração. Eu sou pastor da Igreja Batista Filadélfia, ali em Água Rasa, no bairro São Paulo, na zona leste. Estou ali há 5 anos, Rua Mogi Mirim 327. Se você quiser nos visitar, será muito bem-vindos. Nosso culto principal é domingo às 18h30. Às 17 horas nós temos a nossa EBD e você é muito bem-vindo. E nós estamos com o nosso coração aberto para ajudar você, para orar por você, para pedir que Deus abençoe ricamente a sua vida, enche o seu coração do seu amor, da sua graça e louve a Deus
Não apenas pela Igreja Batista Independente, mas por todas as igrejas que anunciam o verdadeiro Evangelho de Cristo Jesus. No mundo de tanta confusão, de tantas doutrinas, de tantas heresias, você pode ter igrejas que ainda mantêm essa chama da palavra de Deus, e isso é fundamental nos dias de hoje. Pertencer a uma igreja que pregue a palavra do Senhor é tudo que nós precisamos, e você tem essa liberdade. Ainda temos essa liberdade no Brasil, não sabemos por quanto tempo, mas ainda temos essa liberdade e devemos aproveitá-la em nome de Jesus. Gratidão, pastor Marcos Elias, gratidão, pastor Marcelo, gratidão, Marina, Flávia, e a todos os nossos ouvintes da Rádio Vida. Um abraço, que vocês tenham um excelente final de semana. Se você não estiver congregando em nenhuma igreja, vá visitar uma igreja batista independente, que eu tenho certeza que você vai ser acolhido, vai ser abençoado. Semana que vem estaremos de volta aqui falando sobre Panorama do Novo Testamento. Um abraço a todos os irmãos, fiquem na paz do Senhor Jesus. Você ouviu Vida Teológica, de volta segunda ao meio-dia. De segunda a quinta às 4 da tarde, a pastora e psicóloga Elisângela Apolinário te ajuda a se relacionar com o seu mundo interior, trazendo autoconhecimento, percepção e empatia. E na sexta rola aquela edição especial Crianças e Adolescentes, com a psicóloga Caroline Apolinário. De segunda a sexta, você está aqui no Refletindo na Vida. Sintoniza aí. É tudo de bom. É 22, é 22. Fala pessoal, aqui é Eduardo Bolsonaro. Somos contra o aborto, a legalização das drogas e a ideologia de gênero, pelas liberdades e